Nesta quinta-feira, o presidente Lula e os governadores se reuniram para discutir a segurança pública e a PEC da segurança, a proposta que amplia a atuação da União nos estados e nessa questão, né, de segurança pública. E quem traz os detalhes de toda essa movimentação importante em Brasília é o Igor Damasceno, que acompanhou tudo por lá. Olá, Igor, boa noite para você. Traz os detalhes do que foi discutido, qual foi a reação dos governadores em relação a essa ampliação de poderes da PF e da PRF. Adriane, boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham. Essa reunião terminou há pouco aqui no Palácio do Planalto com 18 governadores, além de ministros de Estado e o ministro Flávio Dino representando o Supremo Tribunal Federal. Vocês acompanham aí a chegada do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e agora a reunião com todos os envolvidos, todos os participantes aqui no Palácio do Planalto. A ideia do governo federal com essa proposta de emenda à Constituição é anexar lá na Constituição Federal o Sistema Único de Segurança Pública, ou seja, dar mais poder à PRF e à Polícia Federal. Na prática, as forças de segurança federais vão participar juntamente das forças de segurança estaduais. Uma vai ser integrada à outra. A PF não vai deixar de ser PF, a PM não vai deixar de ser PM, mas elas vão passar a trabalhar juntas. Por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, ela deve se tornar uma polícia ostensiva e vai ser responsável pela segurança não só das rodovias, mas também de hidrovias e ferrovias. A PRF trabalharia juntamente com a Polícia Militar, por exemplo. Já a Polícia Federal, ela participaria da investigação de crimes junto com a Polícia Civil. Atualmente, a PF só investiga um caso quando ela é acionada pelas autoridades federais. Isso deixaria de acontecer. E como, por exemplo, uma outra mudança é a respeito de investigados. As polícias, todas elas, iriam trabalhar juntas na investigação com compartilhamento de informações sobre o criminoso de forma automática. Atualmente, se alguém comete um crime aí no Amazonas e fugir aqui para o Distrito Federal, então a ficha dele vai ser muito mais difícil de ser puxada pela polícia de Brasília. Ele se transforma praticamente num cidadão de bem, como se nada tivesse acontecido. Necessitaria ali de um trabalho junto com a Polícia Civil do Amazonas e tudo mais. Agora, com a unificação do Sistema Único de Segurança Pública, então todos os estados vão ter a mesma ficha criminal, independentemente de onde esse crime tenha acontecido. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse que a PEC não quer tirar a autonomia dos estados e que ela é necessária nesse momento porque o crime organizado, por exemplo, não é mais um problema local, é um problema nacional, já que as facções criminosas estão aí criando ramificações pelo país. Vamos ouvir o ministro. A criminalidade que era eminentemente local, e eu me lembro disso, o ministro Herman Benjamin, eram os companheiros, ele no Ministério Público de São Paulo, ele no Tribunal de Alçada Criminal, a criminalidade resumia-se em São Paulo a roubos, furtos e estelionatos. Né? Estelionatos, basicamente, era daquilo que cuidávamos, né? O senhor como membro do Ministério Público e eu como membro do Judiciário em São Paulo. Ocorre que, isso nos anos 90, né? 80, 90, ocorre que a criminalidade mudou radicalmente. Ela não é mais local, mas ela é nacional e, mais do que isso, na verdade, ela é até transnacional. É uma criminalidade que se organizou para além dos estados, nação, e hoje atua com muita desenvoltura no plano internacional. Bom, apesar dessa garantia do ministro da Justiça e Segurança Pública, Lewandowski, de que os estados não iriam perder autonomia, tampouco as polícias militar e civil, ainda tem governador que está resistente com essa proposta. É o caso do próprio governador Ronaldo Caiado, de Goiás. Ele disse que mais do que unificar o Sistema Único de Segurança Pública, né, trazer um Sistema Único de Segurança Pública, é importante dar um pouco mais de garantias constitucionais às forças de segurança estaduais, sem a necessidade do governo federal. Vamos ouvir. Foi tratar de um assunto que diz respeito àquilo que é prerrogativa dos estados. É lógico,
que é inadmissível qualquer invasão, tá certo, nas posições que os estados têm em termos de poder da sua polícia civil, da sua polícia militar, da sua polícia penal, tá certo, que realmente são as estruturas que sustentam a segurança neste país, com a total parceria com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Agora, retirar prerrogativas dos estados e concentrar prerrogativas da União, isso é inaceitável, inadmissível. Bom, o vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza, representou o Wilson Lima nessa reunião aqui no Palácio do Planalto. Ele já está um pouco mais aberto ao diálogo com a presidência da República, diferentemente de Ronaldo Caiado. Disse que a proposta é boa, mas que ainda precisa ser observada. Vamos ouvir. Todos os governadores tiveram oportunidade, eu falei pelo estado do Amazonas, é que há certas particularidades, especificidades, por exemplo, o estado do Amazonas, onde quase toda a produção dos 3 países andinos correm, a estrutura logística usada são o sistema hidroviário do Amazonas e, portanto, há necessidade de ter um tratamento diferenciado em relação ao Amazonas, em relação à estrutura, em relação à estratificação dos fundos, em relação a recursos humanos, principalmente. Foi pontuado principalmente pelo fato da gente ter todo um sistema de força de segurança dos batalhões em municípios polos e muitas vezes eles estão distanciados do enfrentamento do crime organizado, muitas vezes eles são utilizados apenas nas crises humanitárias ou em crises pontuais. Bom, por se tratar de uma proposta de emenda constitucional, o texto vai ser formulado ainda, terminado de receber ali as sugestões dos governadores, vai ser elaborada uma nova versão e enviada ao Congresso Nacional. Como é uma PEC, vai precisar ser aprovada em 2 turnos, tanto na Câmara quanto no Senado, e depois seguirá para a promulgação do presidente do Congresso Nacional. Mas isso vai ser só mais daqui para frente, porque outras reuniões com os governadores ainda estão previstas. De acordo com a Presidência da República, o Sistema Único de Segurança Pública quer combater principalmente o tráfico internacional e interestadual de drogas e crimes como lavagem de dinheiro. Adriane. Para a gente que mora aqui no Amazonas, a gente percebe essa carência de reforço policial há muito tempo. Vez ou outra, para tentar diminuir, existe o destacamento de forças nacionais, né, para tentar diminuir diminuir a violência, mas principalmente o crime organizado. Chegar à parte fronteiriça que as nossas polícias não são capazes, né, as polícias estaduais. E eu falo nossas porque não é só o Amazonas, são todos os estados fronteiriços em que há o tráfico de drogas. E na prática hoje, as polícias cuidam de crimes específicos. Por exemplo, quando é algo eleitoral, é responsabilidade da Polícia Federal por se tratar de um crime federal, né? O que vai acontecer agora é a possibilidade da Polícia Federal ser destacada e cobrir de forma ostensiva, como faz a Polícia Militar em situações de tráfico de drogas, em situação de crime organizado, em situação de crimes que ultrapassam as barreiras regionais, locais e acabam tendo impacto de forma generalizada. A gente ainda vai falar bastante sobre esse assunto. Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de A Crítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.